Olá pessoas, eu sou Elisan Corrêa e estou aqui hoje no teatro novamente para falar contigo sobre falar em público. Sim, hoje a gente vai falar sobre falar em público, um temor muito grande das pessoas. Então vou esperar que hoje o centro esteja um pouquinho menos barulhento, um pouquinho mais calmo. Mas hoje a gente vai falar sobre comunicação de olho no olho, sabe? Essa comunicaçãozinha de olhar no olho da pessoa enquanto você fala. Então, lembrando que toda vez que a gente fala sobre falar em público, a gente está falando sobre desde você conversar com uma pessoa até você conversar com centenas de pessoas, tá? Vai ser a mesma regra. Eu vou dar dica para você e eu também vou te dar uma ferramenta, uma técnica para que você use na hora de você persuadir alguém. Então, se você vende, se você quer pedir um aumento para o seu chefe, ou se você quer pedir alguma coisa para o seu namorado, para sua namorada, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, eu vou te passar uma técnica que ela é maravilhosa de persuasão e é só de olho no olho, tá? Então, vou te ensinar. Fica aí que eu tenho muita dica hoje. Vamos pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que a comunicação, quando você está falando com uma pessoa e olha no olho dela, a primeira coisa que você transparece é confiança. Não sei se você já viu isso também em vídeo. Quando eu fico olhando tô olhando para mim aqui no vídeo. Estou olhando para mim e olha que rapaz bonito, mas eu não estou olhando para você, sabe? Então existe uma diferença entre eu olhar para cá e olhar para você. Estou olhando nos seus olhos. Você está olhando nos meus olhos. Nós temos uma sintonia aqui. Isso transforma a nossa comunicação um pouquinho mais clara. Eu entendo o que você está querendo comunicar para mim. E você entende o que eu estou tentando te comunicar. Então, quando a gente olha no olho, a gente tem essa transparência, fica mais fácil, fica mais simples a gente manter uma comunicação mais clara, mais assertiva, do que você simplesmente ficar olhando para lá ou você olhar para aqui, ó. Estou gravando e estou olhando para mim. Não é a mesma coisa. Sem contar que ainda tem até um reflexo. Por que eu estou trazendo esse tipo de comunicação? Às vezes, é claro, às vezes não é. Como eu já falei sobre muitas coisas aqui, eu já disse para você que umas coisas vão ser mais simples para as pessoas e outras vão ser menos simples. Para umas pessoas, a comunicação de olhar no olho no olho, aqui ó, bonitinho, vai ser intuitiva. Para outras, não vai ser tão intuitiva assim. Mas eu quero te passar dica, eu quero te dar uma técnica. Gente, lembra que toda vez que a gente vai se comunicar, toda vez que a gente vai falar em público, e lembra, falar em público de para várias pessoas, toda vez que a gente vai se comunicar através de comunicação verbal, de comunicação visual, de comunicação de diversas coisas, a gente vai precisar usar uma técnica. E eu sempre utilizo umas técnicas legais que eu aprendi. Veio chumbado, esse veio chumbado, que se passa um na frente, vai. E assim, quando você está usando comunicação, você precisa ter uma técnica por trás. Você precisa usar uma técnica. É lógico que você pode fazer intuitivamente, e aí vai ser, né, Deus dará. Mas se você usar uma técnica, você vai ser mais assertivo, você vai economizar tempo de aprendizado e você vai ser mais assertivo, ou seja, você vai conseguir mais resultados naquilo que você está se propondo a fazer, seja uma venda, seja pedir um aumento, seja conversar com uma pessoa que está gostando demais e quer aumentar o nível de relacionamento ali. Então, use as técnicas que eu estou te passando, pelo amor de Deus. Se você é novo, está conhecendo agora, vai lá no canal, vai lá no perfil, procura lá, Elisan Corrêa, que você vai ver se tem diversos vídeos sobre ansiedade, timidez, a comunicação, falar em público, expressão, tem de tudo, tá? Vai lá, vai. Assiste esse vídeo e depois vai lá, tá bom? Porque quando você fala em público é importante você manter uma conexão visual com as pessoas, gente. Isso é fundamental. Tá? É fundamental a gente manter um olho no olho, mas calma, se você tem medo, se você é tímido, se você não consegue olhar no olho das pessoas, fica tranquilo que eu vou te dar dicas aqui. Então fica comigo, assista o vídeo completo, tá? Vai, vamos com calma. Mas por que é importante a gente olhar no olho quando a gente está comunicando? A primeira coisa é a sintonia, tá? É a sintonia, você vai manter uma sintonia com a pessoa, você consegue ver se a pessoa está te entendendo ou se ela não está te entendendo. Tá, agora quando você está conversando com um monte de gente, isso daí é para uma pessoa, conversando com uma, com duas, com três, olhe no olho de uma, olhe no olho da outra, olhe no olho da outra. Agora quando eu estou conversando com várias pessoas, como que eu vou saber? Sabe, tem centenas de pessoas aqui, eu vou fazer o quê? Como? Você vai olhar no olho de algumas delas e sempre você vai passar e tentar conseguir ver o olhinho daquela pessoa, mas está muito longe, você vai conseguir a pessoa mais perto, a pessoa da primeira fileira aqui, ó, você consegue ver ela. Você olha no olho dela, você olha no olho dela, você olha no olho dela.
tá? Mas olhe no olho quando você está conversando, quando você está mantendo um contato com a pessoa. Isso vai transformar a comunicação de vocês numa comunicação de confiança. A pessoa passa a confiar mais em você. Nossos olhos são treinados desde pequenininho para perceber inautenticidade. A gente percebe quando não é autêntico, tá? Então, quando a gente é pequenininho, a gente é treinado para conseguir ver mentira. Desde pequenininho a gente é treinado nisso. Vai crescendo e assim, muitas pessoas falam que os olhos não mentem, né? Você pode mentir, teu corpo vai levantar o suco nasolabial, não sei o quê. Assim tá metaforando lá que você vai entender um pouquinho. Muitas pessoas dizem que os olhos não mentem, tá? Então, quando a gente mantém uma conexão olho no olho, fica mais simples de você entender se a pessoa está em sintonia contigo, se ela está mentindo para você. Tem tudo, pega tudo um pouquinho, você consegue manter ali, mas o mais importante de tudo isso é a confiança. Quando você não olha no olho da pessoa, eu vou conversar aqui com você, olha que desconfortável. Vou conversar não olhando no teu olho. E aí parece que não surge uma confiança, sabe? Agora quando eu olho para você, quando eu estou olhando nos seus olhos, lindos, bonitos, coloridos, eu mantenho uma confiança. A gente tem uma confiança mútua, aonde eu consigo entender. É lógico que agora estou olhando na câmera, né? E depois eu te dou uma dica aí sobre como você olhar para a câmera. Mas, enfim, sempre procure olhar nos olhos das pessoas para que você mantenha uma confiança na hora de você se comunicar. Sem essa confiança, dificilmente você vai conseguir passar toda aquela informação que você está a fim de passar. Seja ela qual for, seja ela pedir a pessoa em namoro, seja ela tentar um aumento, seja ela demitir alguém, seja ela contratar alguém. Isso é muito importante para tudo quanto é coisa, gente. Muito importante na tua entrevista de emprego, é muito importante na hora de você apresentar seu TCC, é muito importante na hora de, gente, qualquer relação que você vai precisar ter com outras pessoas. Olhe nos olhos do indivíduo, tá? Olhe nos olhos do indivíduo, por favor. Por favor, até cuspir. Nossos olhos são vitrine, gente. Como eu já falei, a gente procura, nossos olhos são treinados para perceber inautenticidade. A gente é treinado desde pequenininho para conseguir perceber pequenas nuances, a mentira, isso, aquilo. E quando você está olhando no olho da pessoa, você consegue, parece que tem uma intimidade, sabe? Você consegue ter uma noção do que a pessoa... Cara, é muito simples de você perceber se a pessoa ela tá com uma má intenção, se ela tá tentando te enganar, ou se ela tá realmente querendo, sabe? Querendo uma amizade, se ela tá com dó, se ela tá com felicidade, se ela tá triste. Os olhos, eles geralmente transparecem muito o que a pessoa tá sentindo, tá? Então, se você tá sentindo raiva, teus olhos vão transparecer raiva. Se você está se sentindo apaixonado, seus olhos vão transparecer apaixonado. Então nossos olhos eles tendem a entregar. Ele é normal, é natural, ele entrega aquilo que você está sentindo. Algumas pessoas são treinadas desde pequenininho para conseguir esconder o que está sentindo, aí o olho faz parte disso, então ele consegue ter aquele olhar neutro, sabe? Que jogador de pôquer, quando está com óculos na cara, assim, que é para não entregar se ele está com um par de ais ali, ou se ele está com 4, 5 aí, pô, se bem que 4, 5 também, né? Enfim, se ele está com uma mão boa ou se ele não está. Então, geralmente, quando a pessoa tem uma leve dificuldade de esconder o que ela está sentindo através do seu olhar, ela bota um óculos, ela tenta evitar o olhar no olho, para que a pessoa não perceba. Tá? Então, essa comunicação, quando você está falando em público, olhar no olho das pessoas é definitivamente muito importante para vocês manterem uma conexão. Senão a pessoa divaga e vai pensar lá, ih, meu cachorro, será que meu cachorro comeu hoje? Ixi, será que eu coloquei água para meu cachorro? Putz. E aí a pessoa começa a divagar, ela começa a pensar nas coisas, vai pensar na roupa do varal e, bum, perdeu. Você perdeu a pessoa ali. Olhar no olho das pessoas vai transformar a sua comunicação mais direta, mais assertiva, tá? Então, sempre quando você estiver conversando com alguém, procure olhar no olho dela, tá? Já vamos para você que tem um pouquinho de dificuldade com olhar no olho. Calma. Primeiro você precisa entender o porquê que é importante. Tá bom? Uma coisa, anota, escreve isso, tatua na testa 3 vezes. Essa conexão, esse olhar no olho, essa troca de energia vai te transformar numa autoridade dentro da cabeça da pessoa. Autoridade não é que eu tenho uma autoridade. Autoridade é você que percebe em mim. Se você não percebe uma autoridade em mim, não interessa no que eu sou formado, não interessa quanto tempo eu tenho de experiência, não interessa nada. Se você não enxerga uma autoridade em mim, eu não vou conseguir conectar com você e passar aquela informação que eu estou tentando passar de maneira mais assertiva, mais eficaz, tá? Então a autoridade está nos olhos da pessoa. Quando você não olha para as pessoas, quando você fica olhando para cá, não conversa olhando para a pessoa,
a tua autoridade tende a diminuir. Porque existiu um exemplo muito claro para mim, eu quero te contar essa história aqui. Eu tive uma professora, no tempo de colegial, querida, beijo para você, mas ela não olhava nos olhos dos alunos. Ela era uma doçura de pessoa, uma pessoa incrível, mas ela não olhava nos olhos dos alunos. Ela tinha um bloqueio forte, não sei o que ela tinha, que, cara, o nível de autoridade daquela professora foi lá no chão. Ela estava sendo paga para estar lá. Ela estava dedicando o tempo dela. Ela estudou um monte para estar lá. Ela era uma pessoa que tinha autoridade dentro daquela sala, mas ela não passava essa autoridade, porque a autoridade está na cabeça das pessoas. Então, os alunos, quando viam aquela professora que não olhava nos olhos deles, ela olhava para cima. Ela não conseguia conversar olhando para você, para os olhos. Quem estudou comigo sabe de que eu estou falando. Mas é verdade, gente. Não passa autoridade. Não passa autoridade nenhuma. Então, aquela pessoa, ela perdia o nível de atenção de todo mundo que estava na sala. Poucas pessoas conseguiam engajar com aquela pessoa através de pena. E você não quer que as pessoas tenham pena de você. Porque quando você escuta com pena uma pessoa, você muda completamente o gatilho da autoridade. Você tá, meu Deus, eu vou dar atenção para ela porque tadinha. Vamos ver o que ela tá falando. Não, cara, você quer ouvir ela porque, nossa, o que essa pessoa tem para me passar é interessante, deixa eu ouvir. Quando você perde essa autoridade, você não engaja as pessoas, você não consegue ter um discurso eficaz. Por exemplo, para que você quer? Eu quero ensinar para as pessoas para que elas aprendam a falar em público. Se eu não coloco isso, se eu não utilizo isso, se eu não fico olhando para lá, se eu não olho nos seus olhos, eu tendo a não conectar contigo. Você tende a não conectar comigo. Quando essa professora ela não olhava para os alunos, para os olhos dos alunos, ela fugia, os olhos dela fugiam e dava para sentir. Na época eu já estudava teatro, eu já sentia que ela tinha algum problema, algum bloqueio ali com relação a olhar no olho, e geralmente isso é problema de confiança, é autoconfiança, é confiança em você mesmo, porque ela era autoridade dentro da sala, ela estava sendo paga para passar aquela informação, todo aquele estudo, todo aquele conhecimento que ela tinha. Então ela tinha esse conhecimento, não era mentira, ela era uma autoridade, ela tinha todo o conhecimento. Então assim, quando eu digo para você que a autoridade está nos olhos, está na cabeça das pessoas, é porque é real. Você não vai dar autoridade para uma pessoa que você não conhece. Dificilmente. Agora, se uma pessoa que você conhece muito, você vê que ela tem um posicionamento, ela consegue se portar, e quando ela chega falando e firme e tudo mais, olha no teu olho, aperta a tua mão, você, opa, essa pessoa aqui sabe do que ela está falando. Se ela não sabe do que ela está falando, ela está mentindo muito bem, mas eu vou ir até aqui e aí você começa a perceber as nuances, né? Na forma com que ela se comunica, se ela afirma aquilo que ela está falando, e tem diversas coisas para reforçar essa autoridade dentro da cabeça das outras pessoas, né? Mas é uma autoridade sobre você, sobre a sua persona. Não olhar nos olhos, ter esse problema de não consigo olhar nos olhos das pessoas, vai dificultar muito na hora da gente comunicar. Tá? Tipo, se eu deixasse meu boné aqui, estivesse escondendo e eu estivesse falando contigo, tô com o meu olho escondido, tô morrendo de vergonha, não consigo falar com você porque meus olhos estão aqui, ó. Na verdade, eu consigo falar com você porque meus olhos estão tapados, mas a informação não vai ser a mesma que se eu tivesse aqui, ó, bonitinho, olhando nos seus olhos e você olhando nos meus, tá? Então, gente, de verdade, tá? Olhe nos olhos das pessoas na hora de você comunicar, na hora de você transparecer uma ideia, na hora de você pedir alguma coisa. Sempre é importante você manter esse olhar no olho, tá? Isso vai te dar mais autoridade na hora de você pedir alguma coisa, na hora de você comunicar aquilo que você está comunicando. Então, de novo, isso serve para todo mundo. Serve para vendedor, serve para o teu namorado, para tua namorada, serve para você falar com seu filho, serve para você falar com seu papagaio. Olha no olho do papagaio, tá? Olhe no olho das pessoas quando você estiver comunicando. Tá? Eu não canso de repetir isso, vou repetir até encaixar na tua cabecinha. Olhe no olho das pessoas, tá bom? Quando você não está olhando nos olhos das pessoas, no caso da professora que eu dei aqui, você não transparece a veracidade daquilo que você está falando. Você não soa o que você realmente sabe daquilo que você está falando, sabe? Quando você está olhando para lá, olhando para cá, mesma coisa agora. Quando você está falando para a câmera e você não olha para a câmera, é o problema. Você tem que olhar para a câmera. Mas Elisan tem um problema demais, Elisan, eu não consigo. Calma. Minha mãe, que está fazendo os vídeos dela, ensinando costureiras, dando aula e tudo mais, ela também tem o mesmo problema. Ela tem o mesmo problema de não conseguir olhar para a câmera. E mesmo assim,
ela tá lá e parece que ela tá olhando para a câmera, não parece? É porque existe um truque, existe uma solução mirabolante, uma solução criativa muito simples, tá? Eu não tenho problema com olhar para a câmera, não tenho problema mesmo de olhar aqui, ó, para a câmera, não tem esse problema. Mas a minha mãe tem, e muitas pessoas também têm. Tanto é que minha esposa esses tempos aí veio assim, nossa, mas você pega o celular e você começa a falar e olha para a câmera, e como que você faz? Tem vários truques, né? Uma delas é imaginar que eu estou falando realmente com você. Eu sei que você está me escutando porque eu sei que você está atrás da câmera aqui. E se eu não olhar para a câmera, se eu olhar para cá, não vai ser a mesma coisa. Eu tenho que olhar para a câmera. Mas existe um truque simples para você aplicar, tá? E esse truque para você olhar para a câmera, sem olhar para a câmera, primeiro você vai ter que manter um pouquinho de distância, tá? Aqui eu estou olhando para a câmera, mas eu não estou olhando para a câmera. Eu estou olhando um pouquinho acima da câmera. E o truque, no celular, que você vai fazer no seu celular, na sua câmera, você vai pegar uma fitinha, uma coisinha pequenininha e vai colocar um pouco acima da câmera, tá? Você vai colocar um pouquinho acima da câmera. É pra cá que eu tô olhando. Tô olhando pra cima da câmera aqui, ó. Mas parece, quando eu tô de longe, que eu estou olhando pra câmera. Eu estou olhando um pouquinho acima da câmera, tá? Eu não consigo olhar para aquela lente suga a minha alma, tá bom? Olha um pouquinho acima, parece que você está olhando para a câmera. E quando você está distante, beleza, isso não soa como um problema, porque as pessoas estão aqui e a nossa comunicação está aqui. Agora, quando você está fazendo muito perto, parece que você não está olhando para a câmera. Tá vendo? Ó, câmera sem câmera, câmera sem câmera. É uma coisinha milimétrica, mas nossos olhos eles são treinados para pegar esse tipo de coisinha milimétrica e aí você cai do cavalo. Então, mantenha um pouquinho mais de distância. Fale daqui, ó, de longe, estou falando de longe, mas não estou olhando para a câmera, tá bom? Se esse é teu problema de olhar para a câmera, comece a treinar assim. Olha um pouquinho para cima da câmera e aí com o tempo você vai olhando para a câmera. Olha um pouquinho para cima da câmera, para a câmera. Um pouquinho para cima da câmera, para a câmera, tá bom? Isso vai te facilitar demais na hora de você falar em público, na hora de você gravar vídeos, na hora de você fazer uma audiência através do Zoom, através do Skype, através da câmera, né? Você está em casa e você está apresentando o TCC, você está em casa e está aí, olha para a câmera, tá bom? Que vai comunicar muito melhor para as pessoas que estão assistindo, que estão recebendo aquela informação, beleza? Olhe para a câmera. Tá bom, Elisan, mas eu não tô, aqui é olhar no olho, é olho no olho, não estou gravando nada, não quero gravar nada, como que eu faço? Calma, a mesma coisa existe tanto de você olhar para a câmera, quanto de você olhar um pouco acima dos olhos da pessoa. Se você é aquela pessoa que tem um problema grande de olhar nos olhos das pessoas, você vai precisar enfrentar isso. Como que você lida com esse tipo de coisa? Você lida enfrentando. Mas seja paciente consigo, você é um ser humano, seja paciente, não precisa chegar, eu vou olhar nos seus olhos agora, daqui teu olho, pega a pessoa, coloca na cara assim, aí fica olho no olho, até eu perder esse medo. Não. Vai aos poucos, tá? Vai com calma, vai com calma. Você não precisa descer na ladeira de vez, sem freio, sem nada. Vai com calma, lembra? Vai de boa, vai tranquilo. Para você ir com calma, eu posso te dar mais uma dica que é praticamente a mesma coisa de você olhar para a câmera. É olhar nos olhos da pessoa, só que você vai olhar um pouquinho acima. Tu vai olhar aqui, ó, na sobrancelha. E quando você está mantendo uma conversa de longe eu digo 1 metro da pessoa, é uma conversa comum. Hoje em dia, eu não sei, né? Hoje em dia a gente precisa manter um pouquinho mais de distanciamento. Mas estou falando aí num universo pós-Covid, tá? Pós-pandemia, onde a gente consegue se encontrar com as pessoas, saudade de se encontrar com os seres humanos. Mas enfim, você vai precisar dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó, na linha dessa sobrancelha da pessoa, tá? Eu tenho vergonha, eu sou o caso da professora lá que olhava para cima para não olhar para os alunos e ela dava aula assim, olhando para cima. Mas então, olha um pouquinho para a sobrancelha da pessoa. Se você tem medo do olho da pessoa, você tem medo do globo ocular do ser humano, você vai olhar um pouquinho para cima. Você vai olhar aqui, ó, olha aqui na sobrancelha da pessoa. Você vê assim, a sobrancelha bonita, sobrancelha bonita. Mas olhe na sobrancelha da pessoa, tá? Dá uma olhadinha aqui em cima, assim. Não precisa olhar direto no olho. Tem gente que fala que o olho, ou a lente da câmera, é um buraco negro que suga a tua alma. Mano, tudo bem, eu posso entender que existe esse receio, que existe esse medo, mas você precisa enfrentar ele. Você nunca vai enfrentar ele saindo no soco de frente assim, vamos embora. Vai com calma, vai leve, vai tranquilo, vai um pouquinho. E aí você está olhando na sobrancelha da pessoa, aí você olha um pouquinho no olho dela. Aí você olha na sobrancelha, olha no olho, tá? Sempre faça isso. Mesma coisa para a câmera. Olha um pouquinho no papelzinho, olha para a câmera. Olha o papelzinho, olha para a câmera. Com o tempo,
Com o tempo, isso vai se tornar tão comum para você que você não vai mais nem precisar do papelzinho ali. Você vai olhar direto para a câmera, porque aquilo vai se tornar comum. A gente tende a ter esses problemas porque as coisas são novas pra gente. Vou começar a gravar vídeo essa semana, meu Deus. Não consigo. Eu virei líder de equipe agora, eu preciso olhar no olho das pessoas, meu Deus. Eu vou começar a vender agora, eu preciso olhar no olho das pessoas para passar mais confiança, para a pessoa comprar aquele produto que eu estou vendendo, aquele serviço. Olha no olho, tá? Olha no olho para tudo isso, tá bom? É muito importante olhar no olho. Quando você está falando em público, gente, isso é muito importante. Eu não sei se eu já falei aqui contigo sobre isso, mas o falar em público, ele é muito forte, é muito necessário. E cada vez mais eu vejo que vai ser necessário você ter essa habilidade. Você vai precisar ter essa habilidade de falar em público. De novo, falar em público é falar com uma ou com mais pessoas, tá? Então, assim, se você consegue ter um tato legal, um tato fino, com 7 pessoas, ou com 100 pessoas, ou com uma pessoa, maravilhoso. Agora, se você é uma pessoa que não consegue se comunicar com novas pessoas, se relacionar com novas pessoas, isso pode ser um bloqueio, pode ser um problema para você no futuro. Quando você estiver procurando melhorar na sua carreira, quando você estiver à procura de novas oportunidades, o falar em público abre portas, ele abre, não é portas, ele escancara. Ele quebra a porta inteira da casa, ele arromba a porta, tá? Quando você fala em público, você tem mais chances de ganhar mais. Você tem mais chances de conquistar cargos maiores, de conquistar aquele cargo que você sempre sonhou. Então, assim, gente, eu tô trazendo falar em público, se expressar melhor, se relacionar melhor com as pessoas, lidar com a sua timidez, aprender a dominar a tua ansiedade, para você conseguir falar em público no final. E o falar em público, novamente, não é dar uma palestra, não é só dar uma palestra, tá? É você chegar numa entrevista de emprego e você tá numa entrevista massa e você vai lá e bum. Eu tenho uma história de uma entrevista de emprego que eu vou contar em outro dia para esse vídeo não ficar longo, tá? Mas, cara, foi uma experiência de verdade, maravilhosa, para que eu aprendesse, porque foi uma experiência ruim, mas eu aprendi muito com aquela experiência. E foi uma experiência em falar em público. E para mim foi tranquilo, foi de leve, só que por tão tranquilo que tava para mim, deu problema, mas outra hora a gente fala sobre isso. Isso. Eu quero te dar agora uma dica maravilhosa que, olha, de verdade, eu sempre testei isso. Desculpa, meus amigos, mas eu sempre testei isso com vocês. Eu nunca contei isso pra ninguém. Para não dizer que é mentira, eu contei ontem pra Nora, pra minha esposa. É uma dica pra você conseguir aquilo que você está querendo conseguir daquela pessoa. E para você conseguir, é uma dica de persuasão. Então, essa dica de persuasão, vai usar com calma essa dica de persuasão, tá? Você vai usar na venda, você vai usar na hora que você vai pedir alguma coisa para uma pessoa, você fala assim, putz, a probabilidade dessa pessoa não aceitar é grande. E aí, o que eu faço? Usa essa dica. Mas olha, usa com calma, tá? Porque se você usar muito, ela vai tender a perder o efeito. Então usa ela com calma, usa ela de boa, tá? Porque essa dica ela é uma dica maravilhosa, uma dica fundamental para que você consiga melhorar a tua persuasão. E não é persuasão pro lado ruim, não, tá? Isso vai estar na mão de quem vai usar, né? A persuasão vai estar ali na mão de quem vai usar. Eu tô falando para você usar em momentos para beneficiar a pessoa também, tá? Você quer que a pessoa faça um negócio que vai ajudar ela. É uma técnica, tá? Usa essa técnica e ela é muito simples, só que ela é muito estranha. Quando eu aprendi essa técnica, eu usei a primeira vez e falei, cacete, funciona. Meu Deus, que estranho, que estranho. Aí fui lá usar com outra pessoa e bum, funciona. Meu Deus do céu! É tipo um superpoder. Eu vou te dar um superpoder agora para você usar quando você quiser, mas usa com moderação, tá? Usa com moderação porque se você usar muito ele tende a perder o efeito, tá bom? Mas usa isso. Com novos clientes vai funcionar 100%. Você vê a pessoa ali e você fala assim, cara, eu quero vender mais uma coisa para ela porque eu acho que vai ser bom para ela. Vou bater minha meta também, então a gente vai se ajudar. Aí você, usa isso, tá? Então se você tem amigo vendedor, compartilha esse vídeo com ele. Se você tem amigo que gosta de pedir as coisas pros outros, compartilha ou usa isso daí com ele, tá? Então, assim, é uma técnica muito boa. Eu tô rindo porque ela é uma técnica boa demais, porque quando eu descobri essa técnica, eu usei com mais 5 pessoas seguidas, assim, eu falei, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. E de vez em quando eu uso, assim, mas agora eu vou falar pros outros aí, não sei se vai funcionar muito bem agora com as pessoas, mas é um superpoder, tá? Qual que é esse superpoder? Qual que é essa técnica que você vai usar? Todo mundo tem um olho mais fraquinho que o outro,
tá? A gente tem um olho onde a gente utiliza mais. Geralmente é o nosso olho da mira, né? O olho da mira, o olho da mira. Como que eu identifico o meu olho da mira? Você vai mirar, né? Você vai apontar. Aponta agora aí. Aponta para a tomada. Cadê? Pegar a tomada ali. Aponta para a tomada e você vai ver que o teu dedo vai começar a dividir, assim, porque vai ter 2 dedos. Você vai falar, meu Deus, meu dedo é estranho. Mas você vai olhar para a pontinha do seu dedo e vai deixar ele na direção da tomada. Faça isso. Bota aí na direção da tomada, na direção de alguma coisa pequena que esteja a uns 2 metros de você, mais ou menos, que vai funcionar, tá? Bota aí, mira, e aí você vai conseguir ver qual é o teu olho da mira. Porque o teu olho da mira é o olho que vai estar mais forte, né? É onde a nossa comunicação cerebral vai tender a mandar mais informação, ou seja, ela vai dar mais atenção para aquele olho. Tem gente que tem uma mira dupla, consegue mirar com um olho, consegue mirar com o outro. Se você é assim, parabéns, você é um alienígena. Agora, a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas ou concentra muita energia no olho esquerdo ou no olho direito. Tá? Então a maioria das pessoas ou faz num ou faz no outro. Agora, se você é uma aberração da natureza e concentra nos dois, comenta aqui embaixo que eu quero te conhecer. Como que você vai descobrir qual que é esse teu olho, o olho mais forte, que é o olho onde o teu cérebro geralmente dá mais atenção? É quando você aponta com os 2 olhos abertos. E aí você vai fechar um dos olhos. E quando você fechar, você vai ver que o teu dedo ele está mais próximo da tomada, daquele ponto que você colocou ali. Então o olho que fica aberto e o teu dedo estiver mais próximo da direção daquele objeto que você está apontando, é o teu olho mais forte, é onde teu cérebro tende a mandar, a focar mais. Então, ele tende a concentrar mais energia, ou seja, aquele teu olho mais forte. Agora sim, qual que é a dica? E use com moderação essa dica, tá? A gente tem o olho treinado. Geralmente a gente comunica olho forte com olho forte. Olho forte com olho forte. O meu olho forte é esse aqui. Esse é meu olho forte. Eu já estou dando a dica para você. Se você quiser me persuadir algum dia, é só olhar no meu olho esquerdo. Tá? Esse é meu olho forte. E quando você quiser persuadir a pessoa, quando você quiser passar uma sensação de mais autoridade, uma sensação de, cara, eu preciso que você faça isso para mim, não sei o jeito que você vai pedir esse aumento, mas você vai falar, eu preciso de um aumento. Sabe? Você vai olhar no olho fraco da pessoa. E quando você olhar no olho fraco da pessoa a primeira vez, testa isso pedindo uma coisa simples para alguém que está próximo de você. E testa com moderação, tá? Peça alguma coisa legal, uma coisinha de boa, tá bom? Não vai pedir uma coisa muito mirabolante, não. Peça uma coisa simples para a pessoa, tá? Que ela geralmente não tenderia a fazer tanto. Testa com seu irmão. Vai lá, pega teu irmão, tá ali na sala, fala, pega um copo de água para mim, mas usa essa ferramenta, seja um pouco mais direto e olha no olho fraco da pessoa. Como que eu descubro qual é o olho fraco da pessoa? Isso é teste. É muito teste, mas quando você chegar na pessoa, o teu olho já está treinado a olhar no olho forte da pessoa. Se é uma pessoa que você convive muito, você tende a olhar no olho forte. Agora, se é uma pessoa que você não conhece tanto, você fica variando o olho. Você fica indo para um para outro, indo para um para outro, e quando você encontra o olho forte, você mantém a comunicação no olho forte da pessoa, se você tende a olhar nos olhos. Tá? Então, quando você for comunicar com a pessoa, você olha no olho fraco dela e pede aquilo. É tão desconfortável, tanto para você quanto para a pessoa, que você fala assim, meu Deus, a pessoa está olhando minha alma. Oh, meu Deus, ela está olhando para dentro de mim, ela descobriu todos os meus segredos. Quando você olha no olho fraco da pessoa, você tende a ganhar uma autoridade um pouquinho a mais do que aquela pessoa te percebia antes. Você vai falar assim, nossa, ele está vendo alguma coisa que eu não sei, hein? Gera uma estranheza, não sei, está no intrínseco, está alguma coisa dentro da nossa cabeça. Vamos resumir a ferramenta. Para você conseguir persuadir mais as pessoas, e olha, vai com calma, porque essa ferramenta tende a, com o tempo, se você usar muito com a mesma pessoa, ela tende a começar a enfraquecer. É tipo um antibiótico, você tem que tomar, mas não tomar muito, que se você tomar muito ele vai perdendo efeito, a pessoa vai se acostumando com aquilo, tá? Então, ó, você olha no olho fraco da pessoa. Como que eu descubro o olho fraco? Testando. Como que eu descubro o meu olho forte? Mirando. Você vai mirar, que nem eu expliquei agora no vídeo, tá? Então, você vai persuadir mais as pessoas quando você olhar no olho fraco da pessoa. Geralmente a gente mantém o olho no olho mais forte da pessoa porque não gera estranheza. Não gera estranheza nem pra mim, não gera estranheza nem pra você. Agora, quando você olhar no olho fraco da pessoa, você vai ver que vai falar assim, meu Deus do céu, que mundo paralelo que eu estou entrando aqui. O que é isso? Testa isso. Pode testar, tô falando, testa e coloca aqui nos comentários pra mim. Coloca aqui. Nossa, Elisão, eu testei isso com meu irmão e ele fez. Ele realmente fez, ele sacou 100 mil reais pra mim. Meu Deus. Tá, testa, vai lá, brinca com isso, testa. Mas ó, vai com calma, não exagera demais.
Você pode usar isso na hora de você pedir uma coisa muito importante para uma pessoa, ou você pode usar isso na hora de você pedir uma coisa que a pessoa tenderia a não aceitar tanto, mas se você usar essa técnica, ela vai aceitar mais, tá? Então faz essa técnica e depois me diz aqui nos comentários como ela funciona para você, tá? Se funcionou na primeira vez, na segunda vez ou na terceira. E ela tende a funcionar mesmo, tá? Eu já testei diversas vezes. Eu testo até hoje, só que vou com calma. Agora meus amigos vão saber, as pessoas que são próximas de mim vão saber que eu uso essa técnica para pedir as coisas para elas. Mas, enfim, desculpa, mas é uma técnica, né? O mundo é feito de técnicas e eu utilizo essa técnica para conseguir persuadir mais as pessoas. Então, se você olhar no olho das pessoas, já aumenta essa confiança que a pessoa tem em você, a confiança que você tem na pessoa, já aumenta essa sintonia de vocês, a pessoa já começa a estar mais ligada naquilo que você está falando e você começa a entender se a pessoa está entendendo ou se ela não está, se ela precisa de uma explicação mais detalhada ou não. Isso tudo vai te ajudar muito na hora de você falar em público, tá? E quando você estiver falando com uma pessoa e você quer pedir uma coisa para ela, você vai lá e testa. Eu nunca testei com 100 pessoas, nunca testei com muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Eu sempre testei com uma a uma, assim, e sempre funcionou. Sempre tende a funcionar mais. Agora, não sei mais tanto porque eu já entreguei meu ouro aqui para as pessoas, mas daqui uns meses elas esquecem, eu aplico de novo e vai tudo que é uma beleza. Mas enfim, eu espero que essas dicas, espero que essa ferramenta tenha te ajudado, tá? Eu procuro trazer esses assuntos sobre comunicação, falar em público, timidez, oratória, tudo isso para que você consiga se expressar melhor, para que você consiga falar em público, tá bom? Eu espero de verdade que tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilha aí. Um beijo. Até a próxima.